Em outro vídeo publicado aqui no canal, nós discutimos como as diferenças de gênero ocorrem na sociedade e influenciam na educação e no ensino de música como um todo. Agora, no presente vídeo, nós vamos apresentar possibilidades da música combater machismos, estigmas e estereótipos relacionados às diferenças de gênero. Quer saber mais sobre o assunto? Fica aqui comigo. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Muito bem, a gente sabe que o machismo está na sociedade, o machismo está na escola, mas na música, como que essas coisas acontecem? A gente percebe que diferentes trabalhos mostram que preferências musicais também vão influenciar na construção da identidade de gênero. Isso vai acontecer de diferentes formas. Não só na questão da preferência de gostos musicais, de estilos, de gêneros musicais, mas também do instrumento que uma pessoa possa querer estudar para se tornar um musicista, uma musicista. Diferentes trabalhos mostram que existem instrumentos que são masculinos e outros que são femininos. Mas como assim instrumento masculino, instrumento feminino? O violão, por acaso, é homem, ou é mulher, é menino, ou é menina? Obviamente não existem, né? Instrumentos masculinos e femininos. Mas na aula teórica que nós discutimos sobre questões de gênero, a gente entendeu que, na verdade, essas definições do que é ser masculino, o que é ser feminino, são culturalmente e socialmente construídas. Ou seja, determinada sociedade molda significados que acabam construindo, favorecendo que algo seja visto como masculino ou feminino. Isso também vai acontecer com os instrumentos musicais. Os instrumentos masculinos são aqueles que de alguma forma, entre várias aspas, tá? Instrumentos masculinos são aqueles que de alguma forma vão reforçar ou vão expressar algum significado que lembre aquilo que a sociedade estipulou como masculino. Por exemplo, a bateria. A bateria é um instrumento grande, um instrumento pesado, um instrumento que você, para tocar, você precisa de destreza, você precisa de força. E são de um pouco de agressividade, talvez. E todas essas são características que, na sociedade ocidental, são muitas vezes destinadas ao homem, à figura masculina. Obviamente que uma mulher também pode ser forte, uma mulher também pode ser agressiva, isso não vai fazer dela menos mulher. Mas na nossa sociedade, algumas características são caracterizadas como masculinas e outras como femininas. Isso são construções sociais que a gente pode desconstruir caso assim queiramos. E outros instrumentos são vistos como femininos, instrumentos mais delicados, instrumentos mais leves, instrumentos cuja a forma que você toca vai exigir um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de suavidade. Por exemplo, o violino, a harpa, a flauta, são instrumentos que os autores mostram que são instrumentos femininos. Isso é muito interessante porque, consciente ou inconscientemente, uma pessoa, quando vai escolher o instrumento que vai estudar, ela vai escolher um instrumento que se adequa com o gênero dela. Como a gente vai ver mais à frente, algumas entrevistas que eu fiz mostram que algumas meninas, quando iam escolher o instrumento, elas optavam por cantar ou pelo violão. Por quê? Porque não existem muitas, por exemplo, bateristas mulheres, não existem muitas guitarristas, baixistas mulheres. Então as meninas não viam alguém que as representasse nesse instrumento. Então elas pensavam consciente ou inconscientemente, opa, eu vou escolher um instrumento que esteja de acordo com o meu gênero, né? Para não ser rotulada de machona, para não ser rotulada de sapatona e coisas do tipo. Essa falta de representatividade acaba criando um círculo vicioso. Ou seja, não haver mulheres que toquem esses instrumentos ditos como masculinos faz com que as meninas e jovens mulheres, ao começar a estudar um instrumento, também procurem instrumentos que não sejam, entre várias aspas, masculinos.
E a mesma coisa com os meninos. É um pouco mais difícil você encontrar, por exemplo, um menino que toque harpa. É um pouco mais difícil também você encontrar um menino que toque. Muitas vezes não é tão difícil você encontrar um rapaz tocando piano, mas existe também o estereótipo que piano é um instrumento de homossexuais, né? Então alguns fogem do piano. E o que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Percebem como as questões de gênero e também essas questões de sexualidade acabam entrando na música e se incorporam com o nosso psique, e isso acaba fazendo com que a gente tome uma ou outra decisão, que a gente faça uma ou outra escolha musical. Então, são coisas também que a gente tem que desconstruir. Não existem instrumentos masculinos, não existem instrumentos femininos, não existem instrumentos homoafetivos. Cada um pode escolher o instrumento que quiser. E também uma coisa muito interessante que em muitos artigos mostram que o uso da voz também é uma forma de reforçar a questão do gênero. Muitos artigos, dentre esses que eu estou citando, mostram que alguns homens procuram corais para cantar justamente porque a voz grave, né, é uma característica masculina. Ou seja, o cantar e demonstrar essa masculinidade é uma forma de realçar o próprio gênero. É uma forma de realçar a masculinidade. Agora, outras pessoas, é interessante que vão preferir não cantar. Homens vão preferir não cantar, porque cantar seria coisa de mulher. Então, essa questão do uso da voz também vai ser uma coisa que está ali muito associada com a questão do gênero. E também, muitas vezes, nas dinâmicas da música, educação musical, a gente acaba utilizando o gênero para fazer separações. Por exemplo, no que se refere às já conhecidas e famigeradas vozes femininas e vozes masculinas. Eu mesmo já me peguei ensinando isso alguns anos atrás. Quais são as vozes femininas? Soprano e contralto. Quais são as vozes masculinas? Tenor e baixo. Não existe voz masculina e voz feminina. Voz, na verdade, não tem gênero. É, de fato, dentro do campo da cisgeneridade, vocês lembram da aula anterior? Da cisgeneridade, é mais comum que uma mulher seja soprano ou contralto, e que o homem seja tenor ou baixo. Mas se a gente colocar a questão trans no meio, vocês percebem como tudo fica diferente? Porque é totalmente comum que uma mulher trans seja baixo. E é totalmente possível que um homem trans seja soprano. E o que vai ser feito? É um homem soprano e uma mulher baixa. Então a gente não deveria pensar nessa diferenciação das vozes por gênero. O mais interessante seria falar em vozes agudas e vozes graves. Isso tornaria os corais mais inclusivos e poderia evitar assim constrangimentos. Porque de fato, se a gente falar num coral misto, e buscar dividi-lo em vozes masculinas e vozes femininas, uma mulher trans grave vai ficar um pouco perdida. Ué, a minha voz, eu sou baixo, mas a minha voz é feminina, então eu vou ficar ali com os homens ou ali com as mulheres? Entende o constrangimento que pode ser causado? Existem bastantes artigos, textos escritos no portal Músicas no Plural sobre o assunto. Dá uma olhadinha ali se você se interessar. E é também interessante que a própria música em si é vista como uma disciplina feminina. Quando a gente pensa na música, na escola, a música ela é menina. Como assim menina? Da mesma forma como os instrumentos eles são categorizados como masculinos ou femininos, dentro da construção social de gênero, as disciplinas escolares também são. As disciplinas com mais possibilidades de formar alguém para o mercado de trabalho, em geral são vistas como disciplinas masculinas, como a matemática, as ciências, entre outras. Por quê? Porque nas sociedades ocidentais, em geral, são os homens que trabalham. Claro que isso está acabando, mas ainda existe esse estereótipo de que o homem ele é o provedor, então ele tem que trabalhar.
Então, as disciplinas que, de alguma forma, favorecem essa formação profissional são chamadas concebidas como masculinas. Enquanto as disciplinas que estão mais voltadas para a contemplação, mais voltadas para a formação humana e que não necessariamente formam para o mercado de trabalho, são disciplinas femininas. E esse autor, o Leung, ele mostra que os homens tinham mais dificuldade em música do que as mulheres. Contudo, ah, existem ocupações masculinas dentro da disciplina da música em geral, né? Algumas funções da música são... Os homens são mais bem aceitos e outras as mulheres são mais bem aceitas. Por exemplo, existem poucas mulheres em posição de liderança e prestígio. Existem poucas mulheres regentes, ainda existem poucas mulheres compositoras, mas existem muitas mulheres na área de docência, principalmente na docência para a criança. Então eu fiz tipo uma linha mostrando isso, à esquerda a parte masculina e à direita a parte feminina. No que se refere à regência, a gente tem uma maioria masculina, não é tão simples assim você encontrar uma mulher regente. Na composição ainda é uma posição muito masculina, mas você já encontra mais mulheres. Na performance já seria um meio a meio, dependendo do instrumento, mais mulheres ou mais homens, mas em geral você tem ali um meio a meio de homens e mulheres. E na docência você tem mais mulheres. Quanto mais menores, né? Quanto menores as crianças, mais mulheres, e quanto mais assim, quanto maiores os estudantes, os discentes, mais homens. Então essa separação, essa divisão sexual que a gente vê na sociedade também acontece dentro do âmbito da música. Tudo isso são fatos que podem ser questionados, que podem ser criticados e que podem ser desconstruídos. Por que não mais mulheres regentes? Por que não mais homens na educação infantil, né? Então, a gente precisa pensar como que essas questões de gênero elas estão adentrando no espaço da música e da educação musical e questionar, está bom assim? Será que não estão acontecendo diferentes tipos de segregações, de exclusões, de preconceitos, de machismos, de sexismos, da forma com que essa divisão sexual de gênero está acontecendo na música e na educação musical? Em caso positivo, nada impede que a gente faça modificações, que a gente busque perverter essa lógica que está aí construída, mas que pode ser desconstruída. Um artigo bem interessante que mostra como a música ela contribui com essa construção da identidade de gênero é um artigo publicado na revista da BEM, em 2004, chamado Declarando Preferências Musicais no Espaço Escolar. Reflexões acerca da construção da identidade de gênero na aula de música. A pesquisadora ela assistiu aulas de música ofertadas no 8º ano no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois de observar, também fez grupo focal com os estudantes. Grupo focal é tipo uma entrevista em conjunto. Ela colocou ali os estudantes e começou a conversar com eles. Ele percebeu alguma coisa, coisas interessantes. Que os agrupamentos eles se davam também por gênero, a gente percebe isso na escola, né? Que tem ali, geralmente, tem uma roda de amigas e uma roda de amigos, mas também por escolhas musicais. E nisso, muitos meninos eles eram roqueiros e as meninas eram pagodeiras. Era interessante isso porque as meninas elas diziam que gostavam mais de pagode do que de rock, porque o pagode proporcionava mais a dança. Elas ouviam a música não com o princípio de apreciar a música em si, mas viam a música como algo que possibilitava a expressão corporal, que é uma coisa que na nossa sociedade as mulheres têm mais liberdade para dançar, para se expressar corporalmente. Os homens não. Um homem, muitas vezes, um homem que dança é visto como afeminado, é visto como... A dança em si é algo que também socialmente foi construída como algo feminino e não masculino. E uma coisa interessante também é que na leitura do artigo a gente percebe que as meninas, elas nesse grupo focal eram muito pouco autorizadas a falar.
e acabavam incorporando a opinião dos meninos. Elas queriam falar alguma coisa, os meninos interrompiam, e aí eles acabavam, tá, então é assim. Isso também é um problema que a gente percebe. As meninas, muitas vezes na escola, elas não têm essa oportunidade de falar tanto quanto os homens. Os homens têm mais essa, talvez, iniciativa de liderança. Não que os homens tenham isso essencialmente. É mais permitido que os homens tenham essa iniciativa de liderança do que as mulheres. E as mulheres acabam, desde pequenas, aprendendo a ouvir os homens, a ficar caladas e ouvir o que os homens têm a dizer. Isso vai se expressar no porquê, por exemplo, tem menos mulheres líderes na área de música do que homens. Porque para ser líder você precisa falar. E se desde a escola as meninas não são autorizadas a falar, são repelidas a falar, são interrompidas, aquilo que a gente conhece como man interrupting, né? Que o homem vai interromper a mulher a hora toda, então ela vai acabar não se desenvolvendo nessa questão de liderança. Então são coisas que a gente precisa estar atento enquanto professores, enquanto professoras, para conseguir evitar que aconteça. A gente precisa dar voz às meninas e, melhor, ouvir a voz delas. Que voz elas têm? A gente precisa ouvir. Mas os meninos, outro lado da moeda, eles acabam não podendo expressar seus sentimentos. A menina pode dizer o que a música causa nela, coisas do tipo. Os meninos não. Os meninos precisam manter essa postura rígida, essa postura firme, que também é uma forma de violência. A gente conhece aquela expressão, né? O homem não chora. Por que o homem não chora? Da onde sai isso, né? O homem tem que ser sempre ríspido, sempre agressivo, né? Chorar também faz parte da natureza humana. A expressão de sentimentos também é algo que nos caracteriza como seres humanos, porque senão nós seremos pedras, né? Seremos sei lá o quê. Então, sim, a gente também precisa quebrar esse estereótipo que homens não podem expressar os sentimentos. E nisso cria essa dicotomia que também é equivocada. Meninas sentimentais e meninos, tá errado no slide, meninos racionais. Não, meninos também podem ser sentimentais, meninas também podem ser racionais, e por que não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo? Na verdade, todos temos um lado racional e um lado emocional. Então, também são coisas que nós precisamos desconstruir. As meninas também podem expressar a racionalidade, óbvio, e os meninos também sentimentos, né? Contudo, esse artigo, eu recomendo ele para leitura, mas eu achei ele pouco crítico. Ele acaba apresentando essas características, mas não as critica. Ele acaba simplesmente enumerando como foi a experiência da autora no grupo focal, nas observações, e apresenta essa série de características, mas acaba não criticando isso, acaba não criticando como, como, como problemas, né? Esses estereótipos de gênero são, ao meu ver, problemas que precisam ser criticados e, se possível, desconstruídos. Outro artigo muito interessante que mostra a mulher como segundo sexo musical. Como assim a mulher como segundo sexo musical? Porque existe a teoria do segundo sexo, que foi feita por Simone de Beauvoir, que mostra como a sociedade acabou construindo a identidade de gênero da mulher como segundo sexo, como sexo auxiliar ao homem. A autora mostra como isso também acontece no cotidiano da música. O nome do artigo é The Female Situated Musical Body, Aspects of Caring. O artigo ele foi publicado aqui no Brasil, mas a análise dele é de uma experiência feita na Suécia, tendo como ponto de vista a filosofia de Simone de Beauvoir e Iris Marion Young. E a pergunta de partida foi essa: como o estereótipo do cuidar associado ao feminino afeta as dinâmicas do ensino de música? E aí ela observou ensaios escolares com adolescentes, com jovens mulheres, jovens homens, e percebeu coisas interessantes. Os meninos mostram-se menos zelosos com o resultado coletivo. Por exemplo, uma orquestra, uma banda, e focam-se somente nas atividades que reafirmem a sua masculinidade. Então, poxa, é legal o menino chegar lá como solista
e cantar na frente das meninas e fazer elas suspirarem de paixão. Então ele está pouco se deixando pro conjunto em si. Ele quer aparecer, ele quer mostrar que é o macho alfa ali da parada, entende? As meninas e jovens mulheres, nesse contexto no qual os meninos acabam querendo reforçar a sua masculinidade e se esquecem do coletivo, precisam se desdobrar, fazendo o que lhes era exigido aos meninos, né? E também as partes que os meninos e jovens homens não queriam fazer. Então, as meninas vão ter que fazer o que elas tinham que fazer e o restante. Como resultado, os estudantes do sexo masculino podiam se especializar em uma atividade musical que lhes conferisse status, enquanto as estudantes do sexo feminino desempenhavam diversas tarefas, sem poder ter o mesmo nível de especialização dos meninos. Isso é algo muito interessante. Mesmo as meninas com alta habilidade musical em instrumentos ditos masculinos, aquilo que a gente falou no outro slide, como a guitarra, ofuscavam suas habilidades, pois socialmente só os meninos que se destacam nessas habilidades, sobrando para as meninas atividades do canto, aquilo que a gente viu também, que o cantar muitas vezes é visto como feminino. Também é interessante notar que as meninas eram, consciente ou inconscientemente, moldadas para tocarem ou cantarem de modo a se fazerem atraentes para os meninos. Nesse sentido, os autores argumentam que, dentro da teorização de Simone de Beauvoir, o gênero feminino, segundo o sexo musical e o ensino de música têm colaborado para isso. Será que lendo aqui essa síntese do artigo, isso lembra alguma coisa que você tenha passado enquanto mulher? Ou mesmo enquanto homem, você percebeu isso, que você queria ser a estrela do negócio, que as outras meninas tinham que se desdobrar em fazer atividades? Isso faz algum sentido? Segundo essas autoras, acaba que as dinâmicas do ensino de música corroboram para que a mulher seja o segundo sexo na sociedade. Isso é algo interessante para a gente refletir. Pois bem, então o que fazer para conseguir reverter esses quadros? Como que a gente pode não utilizar a música para reforçar estereótipos de gênero, mas muito pelo contrário, para criar igualdades, condições de igualdade entre gêneros, sem desprezar conteúdos musicais. Para a aula não virar uma aula de outra coisa, é uma aula de música, a gente tem que ensinar música. Mas a gente pode também, por meio dessa aula de música, por meio de conteúdos musicais, é, proporcionar a igualdade entre gêneros. Para isso, eu fiz entrevistas com 3 mulheres que a ideia era perguntar, fazer perguntas que indicassem princípios norteadores para que a disciplina de música valorizasse os diferentes gêneros. As mulheres são a Raquel, que é uma mulher, mãe cisgênera, uma mulher cisgênera, mãe, homoafetiva, negra e professora em ONGs e escolas, também integrante do Quarteto Ninas. A Natália é uma mulher transgênera bissexual, compositora de trilhas e guitarrista virtuosa. A Flávia é mulher cisgênera, professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e empreendedora. Ela tem a sua própria escola de música, é uma mulher empoderada. Todas as mulheres são, né? E as perguntas que eu vi são as seguintes: como a identidade de gênero das entrevistadas é tratada pela sociedade? Será que existe mesmo esse machismo todo ou a gente está exagerando? Como a música, enquanto disciplina escolar, tem potencial para reproduzir estereótipos relacionados ao gênero? Será que elas concordam com aquilo que a gente viu nos outros artigos? Como o tratamento de questões relacionadas às diferenças de gênero durante a formação das entrevistadas enquanto professoras de música ocorreu? E, por fim, como aulas de música podem contribuir para o combate aos preconceitos e discriminações em aulas de música de diferentes etapas de educação? Aos resultados, eu pude perceber, depois de ler e analisar todas as entrevistas, algumas categorias perpassando os discursos: tratamento desigual da mulher na sociedade, silenciamento da mulher, estereótipos de gênero, tokenismos, interseccionalidades, crianças e as questões de gênero, transfobia na escola, falta de tratamento do tema na universidade e possibilidades para a disciplina de música. No que se refere ao tratamento desigual da mulher na sociedade, é muito interessante como que a Flávia ela mostra que desde a infância
até a velhice, a mulher ela acaba sendo de fato esse segundo sexo. Eu vou até ler, eu não tenho costume de ler tudo com vocês, mas eu vou ler esse trecho mesmo sendo grande, porque meio que resume de fato o que infelizmente as mulheres passam na vida delas. Todos os aspectos do dia a dia da mulher, ela acaba por se ver presa, eu acho que de uma forma geral, a se servir ao homem. A forma que a menina ela vai se arrumar, que ela vai se arrumar, ela vai se focar sempre nas questões da beleza, ela vai buscar isso, ela vai ser ensinada desde muito cedo, até essa preocupação. Isso vem desde muito cedo, essa expectativa é colocada na cabeça da menina desde muito cedo. E isso desenvolve ao longo da vida dessa mulher como uma constante. Quando ela começa a sua vida sexual, a gente vê muitas vezes isso de uma forma bem nítida, que o papel dessa mulher, dentro dessa sensualidade, dentro dessa sexualidade, é o uso do corpo feminino mesmo para o serviço do homem, como objeto sexual do homem, né? E aí, quando a mulher ela vai ter uma relação com o homem, o que é esperado dela, mais uma vez, é esse serviço, não só sexual, mas um serviço de tornar a vida do homem mais confortável, mais simples para ele. E quando a mulher tem filhos, isso se agrava muito, porque ela tem a função de criar um filho para o homem. O homem tem filho, tem a criança, mas quem cria o filho é a mulher. E a mulher tem que criar esse ser à imagem e semelhança do homem, né? Quando uma mulher começa a envelhecer, vai perdendo a beleza. Aí ela começa a sofrer uma ameaça constante da perda do homem para uma mulher mais jovem. Essa coisa, essa ameaça, você vê nitidamente no discurso da mulher, como nos discursos do homem, né? Que diz que vai buscar uma mulher mais jovem, uma mulher fala, eu vou fazer uma plástica, ou eu estou envelhecendo. Então, eu estou perdendo minha função no mundo, que é esse servir ao homem, né? Então vem essa ameaça muito forte no processo de envelhecimento, que não é fácil para ninguém envelhecer, mas para a mulher é muito pior, porque essa coisa da mulher como objeto sexual, ela se coloca ameaçada nesse momento de envelhecimento e que é quando a mulher vê que ela pode perder todo o sentido da sua própria existência. Isso é pesado, isso é difícil, mas meio que esse parágrafo resume como a mulher, ela de fato, ela tem um tratamento desigual na sociedade em relação ao homem. A sociedade acabou se constituindo de uma forma com que a mulher é vista com essa função de servir ao homem. Esse silenciamento da mulher que a gente viu naquele artigo também acabou perpassando os discursos das entrevistadas. E aí, a Flávia, por exemplo, ela fala que esse silenciamento é muito comum até mesmo dentro da questão da docência. Ela, enquanto professora, ela participava ativamente ali das assembleias do sindicato de professores do Rio de Janeiro. E uma coisa interessante é que a docência ela é uma profissão feminina, nesse sentido, né, de que existem mais mulheres professoras do que homens. Mas quando existe essa condição do falar, essa condição, essa necessidade de se posicionar, de ser líder, acaba que os homens falavam bastante e as mulheres ficavam caladas. É o que está aqui no final. Na hora de brigar, quem assume é o homem, não é a mulher quem assume. Quem está no controle é o homem. Esse é o exemplo das assembleias. Na hora que é para falar, para a categoria falar, para a categoria dizer o que quer, o que exige, o que demanda, não é a mulher que fala, apesar da categoria ser feminina. É o homem que fala. Então isso acaba entrando também no âmbito da educação e da educação musical, porque a música também é uma disciplina escolar. Estereótipos de gênero também é bem interessante. A Natália é uma mulher trans, ela fez a transição dela aos 30 anos, então ela teve todo um período que ela se apresentava enquanto homem. Só que no começo ela conta que quando ela estava pensando qual instrumento ela iria escolher, enquanto garoto, ela escolheu a guitarra, justamente por ser um instrumento masculino. Ela queria se reafirmar enquanto garoto, enquanto homem. Então foi uma coisa que ela diz aqui, eu vou fazer uma coisa masculina aqui para não dar bandeira. Que aí a Raquel, ela também fala sobre a questão do bacharelado em composição, que é muito baixa em relação aos homens, como a gente viu. Existem poucas mulheres regentes, poucas mulheres compositores. Isso também está influenciando na música. E também essa questão, a Natália, enquanto professora de instrumento, ela fala que as mulheres sempre estão muito nessa posição de cantar e não de tocar.
justamente por ter poucos exemplos, né, pouca representatividade na mídia. Ela falava que ela recebia muitas alunas que se inspiravam na Paula Fernandes, por isso queriam cantar e tocar violão. E só só a Paula Fernandes, só mulher só pode cantar e tocar violão? Não, é porque existia essa figura na mídia que acabava mostrando para as meninas, olha, ser feminina é isso, é você cantar e tocar violão. Bateria é para homem, sei lá, saxofone é para homem e assim por diante. E ela mesma, por ser uma mulher, uma, ela acaba sendo muito perguntada se ela canta, porque ela é mulher. Não, ela é guitarrista. É uma mulher, toca um instrumento masculino e é guitarrista, mas não canta. Qual o problema, né? E aí também é interessante a Flávia falando sobre o fato dela também tocar um instrumento masculino. A Flávia toca baixo. E aí um dia ela estava tocando, ela toca muito bem, uma baixista virtuose, e aí um amigo elogiou ela, entre várias aspas, dizendo que ela estava tocando que nem homem. Como assim? Como assim eu tô tocando que nem homem? Aí o cara falou, ah, você tá com uma pegada boa, tá tocando bem, não sei o que. Ah, então a minha meta quanto baixista é tocar igual um homem. É tocar como um homem. Vocês percebem como que esses estereótipos de gênero também se apresentam na música e na educação musical? E também tem uma coisa interessante que é o tokenismo. O que é essa expressão tokenismo? É um conceito que não é tão presente no Brasil, mas que também existe, que é o seguinte: o que é um token? Token é aquela figura maia, uma escultura, é muito que chama muita atenção, mas geralmente é uma única escultura assim que você olha assim e chama atenção. Mas é somente uma, não um conjunto de esculturas. Um token seria mais ou menos isso. Seria alguém que chama a atenção por estar fora do lugar aonde geralmente não se está. Eu vou explicar de uma forma melhor. Por exemplo, digamos que as mulheres comecem a cobrar para que existam mais mulheres guitarristas na banda de um programa de televisão, porque só tem homens. Instrumentistas, né? Mulheres instrumentistas. Que guitarristas geralmente são mulheres instrumentistas. E aí o programa, para não perder a audiência, vai lá e coloca uma mulher para tocar guitarra. Ao restante todos os homens. Aquilo é um toque. Aquilo é uma figura que está ali chamando atenção, mas que, entre aspas, está fora do espaço. Então, muitas vezes, para calar a boca da população, fazem isso. Quando alguém reclama, não existe representatividade trans, não existe representatividade negra na política ou na novela, seja onde for, ah, as lideranças, seja do que for, colocam uma pessoa diferente para dizer, não, nós aqui também valorizamos as diferenças, mas na verdade é uma só pessoa. Aí, como que a Natália fala, as pessoas colocam as mulheres aqui para falar, coloquei, elas estão aqui. Mas ela fala, pois é, sim, mas pode ser uma coisa meio paliativa, sei lá, coisa aqui, porque a mudança só ocorre de fato quando ela realmente está inserida na sociedade, não como em segmentos recortados de coisas específicas para mulheres. Será que vai chegar um cara qualquer, vai gravar um disco dele, chamar uma mulher para gravar um álbum porque a mulher é boa? É isso que tem que acontecer e a gente tem que chegar. E é aí que a gente tem que chegar. Então a gente precisa identificar esses tokenismos até para não exaltá-los, para a gente ficar feliz. Olha, tem uma mulher ali, mas às vezes é uma única mulher, entre várias que deveriam estar. E ela está ali porque alguém colocou como um cala-boca, e não porque realmente almeja por mudanças. Então a gente precisa também ter esse olhar crítico. As interseccionalidades é lembrar que o gênero ele não é independente de outras categorias identitárias, como raça, como sexualidade, como coisas do tipo. Por exemplo, a Raquel é uma mulher negra e fez um conjunto, Uninas, né, um quarteto de cordas, só formado por mulheres negras e periféricas. E aí ela pergunta, sabe, ela diz, né, esse pensamento, e quando a gente fala principalmente, quando a gente se coloca com mulheres pretas, isso também chama muita atenção.
Porque mulheres tocando tá legal, mas agora mulheres pretas, faveladas, tocando instrumento erudito, isso é mais que chama atenção. Então percebem que existe uma interseccionalidade entre gênero e raça. Não é a mesma coisa na sociedade você ser uma mulher branca ou você ser uma mulher negra. Uma mulher branca tocando violino, tudo bem, um instrumento de tradição europeia. Agora, uma mulher negra, muitas pessoas acham que destoa, que isso foge a um padrão. Isso acaba chamando a atenção. A Natália, ela vai falar também sobre a questão das mulheres trans negras. Ela diz, é bem complicado essa questão da sexualização, essa questão de mulheres trans que geralmente aparecem mais são as trans negras e pobres, pois as que têm mais grana conseguem se integrar melhor na sociedade. Aí ficam pianinho, é uma expressão aqui do Rio de Janeiro, ou seja, ficam na moita. E o que apareceriam eram as transperiféricas, as que a sociedade acaba conhecendo mais, são os seres mais vulneráveis que tem, e tem essa questão de ser negra, porque a maioria dessas mulheres são negras e são pessoas muito vulneráveis no contexto social. Os preconceitos vão se somando e elas são pobres também, que é uma outra classe de preconceito. Então aí você tem a questão de ser uma mulher, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher trans negra e de ser uma mulher trans negra e pobre. Então esses preconceitos eles vão se somando e formam uma categoria que é diferente. Perceba a diferença de você ser mulher. Você vai sofrer sim com a carga do gênero, com o machismo da sociedade. Agora você ser uma mulher negra, trans e pobre. Todos esses preconceitos vão se somando e a gente precisa ter essa compreensão de como as interseccionalidades elas são construídas até para a gente poder pensar em estratégias para coibir esses preconceitos que também se somam. As crianças e questões de gênero já é uma questão mais polêmica, não é? Como que as crianças elas se relacionam com isso, com essa questão, com as questões de gênero? Eu percebo, eu como professor de crianças, que é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem. Elas aprendem a falar e muito instantaneamente elas percebem qual é o gênero delas e como que elas devem agir dentro desse determinado gênero. Os meninos, por exemplo, agem de uma forma e as meninas de outra. E aí algumas coisas as meninas não querem fazer, por exemplo, brincar de carrinho, porque isso é coisa de menino. E os meninos não querem fazer algumas coisas, como por exemplo, brincar de boneca, porque isso seria coisa de menina. E aí, isso influencia também nas nossas atividades de educação musical. A Flávia, que também dá aula para criança, ela fala que um dia ela foi passar uma atividade, que as crianças tinham que botar a mão aqui na cintura e dar uma reboladinha, e o menino falou, não, isso é coisa de menina, eu não quero fazer, né? Mas por que colocar a mão aqui e fazer assim, seria coisa de menino? Né? Isso está dentro de um contexto de educação musical, tem muitas músicas do nosso cancioneiro infantil que a gente rebola, que a gente mexe o corpo, aí uma criança chega no nosso aula e fala que não quer fazer porque é coisa de menino, né? A gente precisa saber se posicionar diante dessas situações, não forçar, obviamente, mas dizer, olha, não é coisa de menino. Por exemplo, se eu for professor, eu digo, não, olha, eu sou menino e estou fazendo, viu? Não me virei menina. E então a gente precisa entender que isso está perpassando as nossas aulas desde a educação infantil. E aí a Natália também mostra que justamente essa questão da representatividade. As meninas queriam aprender violão por causa da Taylor Swift, e os garotos eles gostavam de AC/DC, gostavam dos roqueiros, assim. E nisso eles aprendiam guitarra, aprendiam bateria, coisas do tipo. Eles tinham essa representatividade que as meninas não tinham. E também a Natália mostra como que aconteceu a questão da transição de gênero, né? Que ela tinha sempre de aula particular, e aí, em alguns pais, assim, que ela percebeu que iam receber tranquilamente a situação da transição de gênero, eles falaram que não teria nenhum problema, e ela conversou com as crianças e aí não houve problema nenhum de aceitação. Será que essa questão da aceitação não é um problema nosso, nós mais adultos, nós que acabamos adquirindo mais preconceitos com a nossa bagagem, com o nosso histórico de vida?
Porque pelo menos com o exemplo da Natália, no exemplo de vida dela, na experiência de vida dela, não houve problema nesse sentido, nessa situação. E uma coisa também interessante é a gente pensar em crianças transgêneras. Ela falou que dava aula em determinada escola e ela falou, pelo que eu conversei lá com os professores da educação infantil de uma escola conservadora, tinha pelo menos duas crianças lá com questões de gênero. Tinha um garoto que eu cheguei a dar aula para ele, que ele falou que na verdade era uma garota e tal, muito cedo para falar, mas tem todos os indícios de ser uma pessoa trans. E parece que tinha também no ensino médio uma pessoa que estava se identificando como não binária. E aí vem toda uma questão que muitas vezes é muito polêmica na sociedade. Existem crianças trans? Tá, aí é uma questão mais complexa. A gente poderia fazer, tecer aqui diferentes argumentos, várias reflexões, buscar por artigos científicos, não só na área da educação, mas talvez em outras áreas que vão poder embasar argumentos melhores. O objetivo aqui não é falar que se existem ou não crianças trans. Eu mesmo não tenho conhecimento para falar sobre isso. Mas pode acontecer isso. Pode acontecer que a gente chegue numa escola para dar aula de música e uma criança que, ao nascer, foi identificada como menino, diz que é uma menina. E uma menina, uma criança que ao nascer foi identificada como menina, pode dizer também que é menino, entre outras possibilidades. Como que a gente vai agir dentro dessa situação? Isso, a gente precisa destapar que isso é uma possibilidade. E a gente precisa sempre ter o máximo de cuidado com essa criança. A gente precisa respeitá-la ao máximo. Claro que é uma questão que a gente precisa envolver a gestão escolar, que a gente precisa envolver a família, e encaminhá-la da melhor forma possível, mas a prioridade sempre é a criança. Uma coisa interessante também é que eu não sei se vocês sabiam, mas foi uma mulher que fundou a universidade mais antiga do mundo, a Fátima Al-Fawher, que co-inventou a tecnologia que possibilitou a comunicação sem fio, a rede Lamar, e aí é uma atriz bem conhecida. Descobriu a estrutura dupla da hélice de DNA, a Rosalind Franklin, e também a Xin Xin foi uma das mais bem-sucedidas e temidas piratas da história. Viu? Mulheres também podem ser violentas e agressivas, não são só os homens, viu? Elas podem tocar bateria. Então, se você não sabia nada disso, agora você sabe porque precisamos ensinar sobre mulheres na história. Inclusive mulheres na história da música. Por que não falamos sobre as grandes compositoras? Por que não falamos sobre as grandes intérpretes, né? Sobre as grandes regentes? Um dia eu levei esse argumento no congresso que eu participei. Por que a gente conhece poucas mulheres compositoras? Um professor de um colégio bem aclamado aqui no Rio de Janeiro falou em alta e boa voz, porque elas não existem. Como se na história da música todinha não existiu mulheres compositoras relevantes. Isso não é correto, tanto que no portal Músicas no Plural tem uma aba chamada Links Externos, que tem uma lista com compositoras relevantes na história da música. Compositoras de uma forma geral e um outro link só com compositoras negras. Transfobia na escola, a Natália conta como que ela foi demitida depois que de fato fez a transição de gênero. Ela trabalhava numa escola muito conservadora e acabou que a própria escola preferiu por demiti-la. Isso nada mais é do que transfobia. Você não pode demitir um profissional por ser uma pessoa trans. Isso é crime, isso é errado. Mas é bom a gente saber dessas coisas para a gente poder se posicionar. Se uma pessoa trans está assistindo esse vídeo e você está sendo ameaçado de ser demitido de uma escola, não, é seu direito continuar na escola. E se você é um diretor, uma diretora escolar que está pensando em demitir uma professora, um professor trans, você não pode fazer isso. E se você é colega de trabalho de uma pessoa que está nessa situação, você também pode empreender esforços para que essa transfobia não ocorra. E também a falta de tratamento de tema na universidade. E a Natália, por exemplo, falou que em momento nenhum ela teve alguma
algum conteúdo como matéria que falasse sobre diferenças de gênero. A Flávia também falou que não lembra de nada. Muito pelo contrário, a Flávia ela diz que sofreu assédio. Ela sofreu assédio dentro da faculdade. Então, a faculdade ela não possibilita que as próprias mulheres tenham conteúdo para falar sobre diferenças de gênero e também cria um ambiente que muitas vezes é inseguro para as próprias mulheres. Tanto que a Flávia sofreu assédio de um professor dentro da faculdade. E agora, falando sobre possibilidades para o ensino de música. A gente já viu que dentro da música os machismos, os estereótipos, os assédios, eles também ocorrem. Mas a gente pode pensar em como a música pode ajudar a reverter isso. Primeiramente, boa vontade da instituição, necessidade de toda a equipe escolar se envolver, a degenerização da música, as questões de gênero devem perpassar o currículo e também trazer musicistas e mulheres cis e trans e pessoas não binárias para as aulas. Quando a gente fala de boa vontade da instituição, é porque de fato a gente não consegue fazer tudo sozinho. Nós, enquanto professores, enquanto professoras, somos uma gotinha na água, no grande mar, né? Então a instituição ela precisa também fazer a sua parte, toda a equipe como um todo. A questão é a boa vontade dos professores e da instituição. Se você começar a fazer esses debates, se eu fizesse isso no colégio onde ela trabalhava, eu seria chamado a atenção. Então fica difícil, pois estamos falando do nosso trabalho. Quantas pessoas estão dispostas a peitar uma instituição por causa de uma causa? É difícil, mas é importante. Precisa ser feito. Então isso precisa partir da instituição como um todo. As instituições precisam ser mais inclusivas. E para isso elas precisam abordar as questões de gênero. É interessante que em 2021, poucas pessoas sabem, mas saiu uma lei que diz que todas as escolas, no Dia Internacional, na Semana do Dia Internacional da Mulher, do 8 de março, elas precisam promover atividades que combatam a violência contra a mulher e que promovam a igualdade de gênero na escola. Agora não é só mais a questão da boa vontade da instituição. Agora é uma lei que precisa ser cumprida. Contudo, poucas pessoas sabem. Estou aqui falando para vocês que essa lei já está em vigor. Se não me engano, é a Lei 14.124, mas não estou certo. Vou colocar na descrição aqui desse vídeo. Necessidade de toda a equipe escolar se envolver, como a gente falou, é uma coisa que precisa não ser só um alvo da instituição, mas quando a gente fala de equipe escolar, a gente também está falando dos pais, dos responsáveis. Então, é uma coisa que precisa ser feita junto com a família. Também com as ações do marketing, da coordenação, a escola como um todo, desde a educação infantil até o ensino médio. A desgeneralização da música. Como a gente já viu, a música ela é muito generalizada. Ou seja, os papéis de gênero estão impregnados dentro da música. Os instrumentos eles são vistos como masculinos e femininos. A gente divide o coro em vozes masculinas e vozes femininas e coisas do tipo. Opa, a gente pode buscar desgeneralizar o que for possível. Ou seja, por exemplo, algumas músicas que favorecem divisões de gênero, estereótipos de gênero, como por exemplo a Linda Rosa Juvenil, podem ser evitadas, reformuladas ou minimamente problematizadas. Como assim? O Linda Rosa Juvenil é bem aquele dilema da moça indefesa que precisa ser resgatada pela figura masculina, né? Por que a gente não pode pensar numa Linda Rosa Juvenil independente que lute contra a bruxa e que não precise de rei nenhum, ou que fique com o rei porque gosta dele, não porque foi salva por ele, e coisas do tipo. E continuando, as questões de gênero devem perpassar todo o currículo. Ficaria assim como uma coisa, mas como abordar isso aqui? Mas porque ela está falando de como abordar questões de gênero numa disciplina com percepção musical. Mas uma turma de percepção é que tem mulheres, tem homens e tem uma dinâmica do patriarcado acontecendo lá dentro da sala. Então acho que para começar essa preocupação tem que passar pela cabeça de todos, de fato. Então todo o currículo, não só uma disciplina específica, ou só as disciplinas de educação musical dentro da formação de professores e professoras de música, devem discorrer sobre as diferenças de gênero. Mas também disciplinas que busquem a formação
geral e musical do indivíduo, como percepção, como harmonia, como contraponto. A gente pode pensar em como favorecer para que as diferenças de gênero sejam minimizadas ou sejam extirpadas nesses ambientes. Por exemplo, no que se refere à percepção musical, a gente pode buscar ali nas músicas que serão percebidas, que serão alvos de estudo, colocar um repertório formado por compositoras mulheres. Já é um começo, e especificar, ó, essa daqui é a compositora tal, ela teve uma carreira brilhante, não sei o quê. Isso já favorece ali todo o processo. E também, como a gente já falou, trazer musicistas, mulheres cis, trans e pessoas não binárias para, para as aulas. Quando eu falo trazer, não é necessariamente trazer as pessoas. Por exemplo, Chiquinha Gonzaga já morreu. Então não dá para trazer a Chiquinha Gonzaga. Eu digo trazer a obra e também a história de vida dessas pessoas, porque elas são importantes. Porque quando a gente só traz homem, a ideia que dá é que só os homens produzem música, que produzem uma música de qualidade. Não, as mulheres também conseguem. E nisso também incluir pessoas trans e pessoas não binárias. Muito interessante, né, que a Natália ela traz uma lista bem interessante, como Chiquinha Gonzaga, Vente Carlos, que é uma compositora trans de trilhas sonoras, Secos e Molhados, Ney Matogrosso, que apesar de não ser uma pessoa trans, de ser homem, ele desafiou muitas questões de gênero. Lucinha Turnbull, que é uma guitarrista que tocava com a Rita Lee, a própria Rita Lee, né? Sister Rosetta Trape, né, que é uma mulher negra americana que é uma das pioneiras do rock, muitas pessoas não sabem disso. Rosinha de Valência, Lineker, As Bahias é Cozinha Mineiro, e a própria Pablo Vittar, que está aí numa condição de bastante fama, mas que não tem ganhado tanto espaço na educação musical. Muitas vezes as músicas dela estão repelidas no ensino de música, por ser uma drag queen cantando. Né? Então, concluindo, a gente pegando tudo isso e pensando em eixos norteadores que podem nos auxiliar a pensar na música como uma disciplina que também combate preconceitos contra os gêneros, a gente pode pensar nos seguintes eixos. Primeiro, como fazer, né, para que a música desafie preconceitos de gênero? A realização de discussões sobre como a música e a educação musical se relacionam com a construção da identidade de modo geral e como elas, muitas vezes, reproduzem papéis de gêneros que tendem a favorecer homens e desfavorecer mulheres. A utilização nas salas de aula de músicas compostas, tocadas ou cantadas por mulheres, cisgêneros e transgêneros, apresentando tal formação às estudantes, possibilitando representatividade das pessoas. A apresentação da história de pessoas com identidade não normativa, identidade de gênero, né, que ascenderam em papéis de liderança e ou sucesso em atividades relacionadas à música. 4. O questionamento relacionado ao porquê de, na sociedade, papéis de liderança relacionados à música serem exercidos majoritariamente por homens brancos heterossexuais. A elaboração de reflexões sobre como a normatividade religiosa influencia nos papéis de gênero, o entendimento de como a temática de gênero e da sexualidade se relacionam entre si e com a música, a desconstrução de estereótipos de gênero relacionados à prática de canto ou à escolha dos instrumentos musicais que meninos e meninas irão tocar, o repensar de papéis generificados, estereótipos relacionados à prática de música, possibilitando que meninas e mulheres adentrem ambientes musicais masculinos e vice-versa, caso queiram. Nada obrigado, só se quiserem. A possibilidade de que todas as estudantes, incluindo meninas e mulheres, assumam um papel de liderança em atividades como na regência, por exemplo. A assunção de que, em muitos casos, é possível degeneralizar a educação musical, tornando as diferenças de gênero dispensáveis na tomada de decisões relacionadas ao ensino de música. A conscientização sobre como hormônios naturais ou artificiais causam mudanças vocais em adolescentes e adultos, que poderá ocasionar uma prática de canto que não afete a voz e a autoestima das cantoras, seja em idade da puberdade ou nos períodos pré-menstrual e menstrual. Aí eu vou fazer um parêntese para explicar que tem um artigo muito interessante que mostra que os hormônios naturais e artificiais eles vão influenciar em mudanças vocais, né? A gente sabe que
os meninos, na puberdade, a voz muda bastante. Então é um momento, esse momento de muda, que cantar se torna um pouquinho mais difícil, a gente desafina com mais frequência. Mas também as mulheres, elas sofrem isso mensalmente com a menstruação. A menstruação tem toda uma mudança hormonal que também afeta a voz. E também quando elas tomam anticoncepcional. Esse anticoncepcional também nada mais é do que hormônios que são tomados e que também vão afetar a voz. Então, a voz nos períodos pré-menstrual e pós e menstrual da mulher acaba se modificando, ficando mais rouca. E uma cantora profissional ela precisa fazer mais força para alcançar determinados agudos. E se ela não souber disso, ela pode até calejar a própria voz. E na Europa, alguns países como a Rússia dão licença para as mulheres cantoras de ópera nesse período, justamente para preservar a voz. Então nós, enquanto professores e professoras de música, principalmente aqueles e aquelas que trabalham em coros, nós precisamos ter essa consciência de que isso acontece, até para a gente proporcionar mais saúde, mais bem-estar para as cantoras nesse período. Claro que a gente não vai perguntar em qual período essas meninas, essas mulheres estão, mas perceber que talvez se uma pessoa chegar com a voz mais rouca na sala, a gente pode dar ali um descanso para ela, para que a voz não venha ser afetada. 12. A percepção crítica de como a educação musical está estabelecida dentro de uma norma heteronormativa e sobre um olhar masculino, corroborando assim para que homens e meninos valorizem atividades musicais que afirmem a masculinidade, enquanto mulheres e meninas são estimuladas a expressarem sua musicalidade de forma tal que agradem ao sexo oposto, como a gente viu naquele artigo feito na Suécia. A rejeição de tokenismos, a gente precisa rejeitar os tokenismos e não se conformar com eles, propiciando que meninas e mulheres, uma vez incluídas em ambientes masculinos, tenham total capacidade de se expressar sua musicalidade a contento, sem sofrer estigmas, e a possibilidade de que formação inicial e continuada dos professores sejam perpassadas por conteúdos relacionados ao trato da diferença de gênero, de uma forma geral, em todas as disciplinas. Também o empreendimento de esforços para que a causa LGBTQ seja promovida em aulas de música, sejam em lugares seguros, nos quais estudantes trans não sofram qualquer tipo de preconceito. O uso de nomes sociais das estudantes trans, bem como o respeito aos pronomes relacionados à identidade de gênero escolhida por elas, o repensar no vocabulário utilizados nas aulas, a fim de evitar expressões machistas ou heterossexistas, o entendimento de que a voz trans é complexa, logo deve-se estudar cada caso individualmente com o intuito de encaminhar estudantes da melhor forma possível, a compreensão de que a extensão vocal não se relaciona com a identidade de gênero, logo é perfeitamente possível que mulheres trans tenham uma extensão vocal socialmente estipulada como masculina e vice-versa, a percepção que o uniforme das coristas pode reproduzir estereótipos de gênero, não necessariamente representar estudantes trans ou pessoas agêneras, e a reflexão sobre a viabilidade de não se classificar corais ou qualquer outro agrupamento social como masculinos e femininos. Esses últimos eixos norteadores estão mais voltados para a questão trans. Né? A gente percebe que, de fato, muitas vezes a gente utiliza um vocabulário que é machista, que é heterossexista, que é transfóbico nas aulas. A gente precisa repensar esse vocabulário. Não basta só incluir a pessoa trans, não basta só incluir mulheres e ter toda uma postura docente ainda pouco inclusiva. E também respeitar o nome social dessas estudantes trans, uma vez que isso não é benevolência, isso é um direito dela e uma obrigação nossa. E também essa questão do uniforme das coristas, isso também é uma forma de se reproduzir estereótipos de gênero. Geralmente as vozes femininas colocam um vestido ou coisa do tipo, e as vozes masculinas colocam um terno, uma roupa social ou coisa do tipo. Tá, e se for uma pessoa não binária? Se for uma pessoa gênera que não se identifica nem enquanto homem, nem enquanto mulher, ou melhor, não se adequa àquilo que a sociedade estipula como masculino e feminino, inclusive nas vestimentas, como que ela vai se sentir
nesse sentido. Às vezes, as próprias roupas dos coros estão reproduzindo estereótipos de gênero. A gente precisa ter atenção, inclusive, em relação a isso. Esse é o fim. Espero que tenha feito sentido essas orientações. Qualquer dúvida, comentário ou crítica é só escrever para mim no musicasnoplural@gmail.com. Qualquer indicação de literatura que eu possa ajudar, estou disponível. E é isso. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.